Chegando a informação do Atlético, Thiago Reis. Boa noite, Emanuel, ouvintes da turma do bate-bola. Está o sinal eletrônico confirmando 6h15. Os jogadores do Atlético que retornaram às atividades hoje pela manhã e com boas notícias para o técnico Jorge Sampaoli. A primeira delas, depois da epidemia, o surto de Covid-19 que atingiu o Atlético nas últimas semanas. Ontem os jogadores passaram por exames e ninguém testou positivo, só exame negativo na comissão técnica, também no grupo. Lembrando ainda, o goleiro Rafael segue o seu isolamento, está acabando, cumprindo agora a sua quarentena, ainda de fora. O restante do grupo, todo mundo negativado para a Covid-19 neste exame feito ontem. Amanhã haverá um novo exame, aí já é o protocolo para o jogo, porque domingo o Atlético enfrenta o Internacional de Porto Alegre na sequência do Campeonato Brasileiro. A outra boa notícia hoje pela manhã, a volta do Mariano, lateral direito Mariano, de volta aos treinamentos, recuperado, ele que esteve de fora, acabou atrapalhando o Sampaoli nas opções para a posição da lateral direita, quando não teve o Guga, puxou inclusive o jovem Thalisson, foi bem, apareceu bem, o Thalisson que veio da base em função desta ausência do Mariano. Agora ele recuperado já pode ajudar o Atlético nesta sequência. Quem não participou da atividade de hoje, do treinamento desta manhã em campo, foi o volante Jair. Este ficou na academia. O Jair sempre demanda uma preocupação física, pelo seu histórico de lesões, por isso todo cuidado com o volante atleticano Jair nesta preparação física, também para ganhar massa, para ganhar o seu reforço muscular. 6h16. Uma informação importante para o torcedor do Atlético é que ontem o Conselho Deliberativo do clube se reuniu aqui no Labareda, na Pampulha, para aprovar o orçamento do clube para a próxima temporada. Mais de 400 milhões de reais, na expectativa de um superávit aí de 5 milhões para a próxima temporada. E é sempre bom explicar, o torcedor já cria uma expectativa achando que isso tudo vai ser voltado para o futebol, contratação. São valores para o giro do clube, folha salarial, os custos da atividade, manutenção do Atlético. Então não só voltado para a folha. Aliás, sobre futebol, uma expectativa de vendas de 160 milhões de reais. Mas conosco, aqui na turma do bate-bola, 6h17, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, para falar a respeito desta reunião de ontem, explicando um pouco mais do que foi feito entre os conselheiros nesse momento importante de transição do clube. O Sérgio Sete Câmara vai passar o bastão para o outro Sérgio, o Sérgio Coelho, eleição por aclamação na próxima semana. O presidente também vai abordar este assunto. Mas primeiro, a reunião de ontem com os conselheiros do Atlético. Boa noite, presidente Sete Câmara. Thiago, boa noite aos ouvintes da Itatiaia, em especial a torcida atleticana. É isso mesmo, ontem houve a votação do orçamento para 2021. Foi uma reunião que transcorreu tranquila. Nosso diretor financeiro, Paulo Braz, fez uma exposição a respeito de todas as receitas que o clube irá receber no ano que vem. Além das receitas normais, nós ainda teremos um incremento de valores que seriam recebidos esse ano, mas que em decorrência da pandemia foram postergados para 2021, como, por exemplo, os valores relativos aos direitos de televisão, em torno de 50 milhões de reais, que só serão pagos ao final do Campeonato Brasileiro. Nós temos muita esperança de que no ano que vem o Atlético tenha condições de quitar também todo o seu endividamento junto à FIFA. Nós temos aí a esperança de que dias melhores venham para todos nós, com a volta de público, regularização do mercado, para que a gente possa também estar fazendo bons negócios, fazendo boas vendas, assim também boas contratações, que a máquina volte a girar normalmente. Em resumo, foi isso que aconteceu na reunião de ontem. Presidente Sete Câmara, ainda outros questionamentos ao senhor aqui na turma do bate-bola, mas deixa eu trazer o Emanuel Carneiro também para este papo, porque não é segredo para ninguém que a condição financeira do Atlético ainda é muito delicada. O torcedor sempre se anima, e tem razão, com o estádio, com os investimentos que são feitos no futebol, mas são investimentos
digamos, privados, de um outro setor, que não aquele que gira a máquina, que está no cofre do Atlético. É sempre importante deixar isso claro para o torcedor também ter ciência daquilo que se passa dentro do clube, não, Emanuel? Ô Thiago Reis, o conselho olha as contas, mas essa projeção de receita e despesa, ela nunca acaba empatando no final do ano. Acontece sempre uma coisa ou outra, pode entrar um dinheiro de um título, alguma venda que não está prevista, tudo isso pode acontecer. Mas a melhor notícia é que você passou e que temos como manchete na turma do bate-bola, é que há um entendimento. O Sérgio Coelho não é oposição, o Sérgio Coelho vai ter uma transição tranquila, porque a conversa foi muito bem feita na cúpula atleticana para essa saída do Sérgio Sete Câmara e a entrada do Sérgio Coelho. Boa sorte para todos. E o Atlético vai continuar convivendo com o seu drama histórico, que é correr sempre atrás do dinheiro para pagar as contas. Eu vou até aproveitar então a sua deixa, Emanuel, para perguntar ao Sete Câmara justamente a respeito desse assunto. Ontem foi a última reunião presidida por ele, né, que ele participou enquanto presidente do Clube Atlético Mineiro. Queria saber o seu sentimento, Sete Câmara, por já estar se despedindo do clube nessa reta final e dessa transição que o Emanuel acabou de falar para o próximo presidente, o Sérgio Coelho. Sete Câmara. Foi a última reunião ordinária que eu participei como presidente. Nós temos ainda a eleição no dia 11, vai ser por aclamação. Vamos aproveitar o mês de dezembro também para estar fazendo uma transição tranquila com a nova diretoria. A ideia é de dar continuidade a todo esse trabalho que nós desenvolvemos durante esses 3 anos. Sentimento de missão cumprida. Nós estamos entregando um Atlético, com absoluta certeza, muito melhor do que aquele que nós recebemos. Em 2017, quando eu cheguei, nós tínhamos aí 4 meses de salário atrasado, um elenco velho. Nós tivemos que dispensar jogadores que ganhavam fortunas e não entregavam absolutamente nada. E tivemos que fazer um primeiro ano com muita dificuldade, basicamente com jogadores emprestados, e voltamos para a Libertadores. Tivemos uma dificuldade grande no ano passado, implementamos vários mecanismos de controle, trouxemos auditorias, pessoas gabaritadas, profissionais realmente preparados e, claro, contando com a ajuda das pessoas do Rubens, do Ricardo, do Renato, do Rafael, que acreditaram no nosso projeto. Eles absolutamente não iriam entrar de cabeça nisso, deixar a digital deles, se entendessem que a nossa diretoria não fosse séria e que pudesse de fato fazer o que fez. Eu tive que tomar muitas medidas impopulares e, é claro, isso causou alguns desconfortos, mas sempre pensando em primeiro lugar na defesa dos interesses do Atlético, e nunca me preocupei em preservar a minha imagem para isso. Acho que é isso, feliz porque entregando um clube muito melhor e preparado, com os alicerces todos lançados para dar grandes saltos, né, para alçar voos ainda maiores, buscando título, buscando vitórias. Vem aí o estádio, nós tivemos também muitas dificuldades e obstáculos para colocar a obra efetivamente em andamento, e isso foi feito. Foram muitos os feitos durante esses 3 anos, tivemos acertos, tivemos erros. Essa diretoria, e principalmente eu e o Lázaro, nos dedicamos de corpo e alma, fazemos uma dupla, na minha opinião, muito boa, entrosada, leal, sobretudo colocou o amor ao Clube Atlético Mineiro em primeiro lugar. Legal, presidente Sete Câmara conosco, a quem agradeço mais uma vez, deixo um grande abraço. Agora tá voltando à arquibancada, eu até dizia para ele fora do ar, já vai poder participar do seu nome e seu bairro, vai lá fazer elogios, cornetadas, porque agora volta a ser torcedor. O presidente Sete Câmara, a partir da semana que vem, se torna ex-presidente Sérgio Sete Câmara. 6h24, quero dar uma dica para você importante, hein? Para aproveitar as ofertas da semana no Apoio Mineiro. Tem pão de forma Pullman tradicional 400 gramas ou bisnaguinha Pullman tradicional 280 gramas, só R$3,99. O patinho moído plena 500 gramas, R$12,99. Farinha de trigo útil 1 quilo, R$2,75. E o refrigerante Nick Sabores 2 litros, só R$2,48. São ofertas válidas até 3 de dezembro no Apoio Mineiro. É barato de verdade. Emanuel,
Sérgio Sete Câmara se despedindo. O balanço da gestão Sete Câmara, na sua opinião, é um balanço positivo? Qual saldo deixa o presidente Sete Câmara pro Galo, hein, Emanuel? Ô, Thiago Reis, ser presidente de um clube, por exemplo, da grandeza de um Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Corinthians, a pressão é muito grande. Há um sacrifício na vida pessoal, a pessoa abre mão de rendimentos. No Brasil, o dirigente esportivo paga para ser presidente, como pagou também o Lázaro para ser vice-presidente, e é uma pressão o tempo todo. Há pouco tempo, perguntado se ser prefeito era muito difícil, o Alexandre Calil falou o seguinte: olha aqui, quem foi presidente do Atlético, pressão de professor, de educação, de transporte público, é brincadeira. Eu era avaliado quarta e domingo, a cada jogo do Atlético. Eu dormia bom e na noite do jogo seguinte eu era vilão, me xingavam. É muito difícil, é muito sacrifício. Eu penso que o Sérgio Sete Câmara, atleticano de 400 anos, ele cumpriu a sua missão com todo o sacrifício, reconheceu aí na sua fala há pouco que teve erros, admitiu erros, e eu acho que os dois maiores azares do Sete Câmara não foram contratações de jogadores. Alexandre Galo e Rui Costa puxaram para baixo. Fala, Thiago Reis. É, bem por aí mesmo, bem por aí. Acabou deixando na mão de quem não sabia tanto de futebol como deveria saber para sentar e ocupar essa cadeira da direção de futebol do Atlético. 6h26, o Atlético que segue a sua preparação amanhã para esse jogo contra o Internacional, e o Galo tem um compromisso, Emanuel, torcedor atleticano, para começar a secar o São Paulo, né? O compromisso do Atlético é só no domingo. São Paulo joga nessa quinta-feira contra o Goiás, jogo atrasado. O Goiás é o saco de pancada, perdeu ontem para o Grêmio, então o São Paulo pode passar o Atlético. O Galo segue a sua jornada buscando a liderança, mas vai ter um dezembro apertado com muitos e jogos importantes, inclusive confronto direto a começar nesta partida contra o Internacional diante do Colorado Gaúcho domingo aqui em Belo Horizonte. Pelo menos o Galo livre da Covid, tantos desfalques nessa última sequência, agora o time vai encorpado para enfrentar o Colorado Gaúcho. É o que temos do Galo. Eu volto com você, Manuel.